A Menina Quebrada é o que dá o nome ao livro. É uma coluna que começou capturando um momento muito particular, que foi uma festa, era uma festa de amigos da chegada de um bebê. E eu estava com a minha filhada, a Catarina, que tinha então 1 ano e 8 meses, e de repente a Catarina deu um grito, assim. Já tinha ouvido várias manifestações dela, que ainda não falava muito bem, mas esse era um grito de horror. Ela disse: "A menina quebrou". E aí a gente olhou ao redor, o que ela estava falando com esse grito que era tão aterrorizado. E a gente viu uma menina que tinha mais ou menos uns 10 ou 12 anos, que depois eu vim a saber que se chamava Gabriela, que estava com a perna engessada. Aí eu percebi que era o momento exato, eu estava testemunhando o momento exato, e isso nunca tinha me acontecido, o momento exato em que alguém descobre que as pessoas quebram. E durante o resto do tempo daquela festa, a Catarina ficou aterrorizada. Ela ficava repetindo: a menina quebrou, quebrou, e chorava. E a gente levou ela até a menina e mostrou que a menina estava bem, que os amigos estavam desenhando, escrevendo no gesso, mas não, ela estava aterrorizada. E aí eu comecei a conversar com ela, com a minha autoridade de adulto, dizendo: não, a perna vai colar, ela vai ficar bem, não sei o quê. E ela me olhava assim, com aqueles olhões, ela sempre tem uns olhões bem grandes, assim, e eu sabia que ela não estava acreditando em mim. E eu sabia também que eu estava contando uma mentira para ela, e era a minha primeira mentira. E naquela noite eu fui dormir envergonhada, então eu escrevi essa coluna, que chamou A Menina Quebrada, depois virou o nome do livro, e que eu vou ler um trechinho então. Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de madrinha. A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna tá colando, e depois ela vai voltar a ser como antes. Catarina me olhou com os olhos escancarados e eu tive a certeza de que ela não acreditava. Ficamos nos encarando, em silêncio, e ela deve ter visto um pouco de vergonha no assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia para ela. E dali em diante, ela talvez intuísse, as mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada. O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia. Você tinha acabado de descobrir. As pessoas quebram. Até as meninas quebram. E se as meninas quebram, você também pode quebrar. E vai, Catarina, vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço. E doer muito mais. E dói mais quando são outros que quebram você. Às vezes pelas suas costas, em outras fazendo um afago, em geral contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. E dão nomes mais palatáveis para a inveja, para o ódio que os queima. Mas à noite, Catarina, à noite, eles sabem. E Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você, quanto o tanto de você que ainda não quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar. Isso é mais difícil do que qualquer uma das grandes aventuras contadas em livros e filmes. Isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que você fará. Existe gente, Catarina, que não consegue dar sentido, ou acha que os farelos de sentido que consegue escavar das pedras são insuficientes para justificar uma vida humana. E quebra. Quebra por inteiro. Estes você precisa respeitar porque sofrem de delicadeza. E existe gente, Catarina, que só é capaz de dar um sentido bem pequenino, um sentido de papel,
que pode ser derrubado mesmo com uma brisa. E essa brisa, Catarina, não pode ser soprada pela sua boca. Ser forte, Catarina, não é quebrar os outros, mas saber-se quebrado. É ser capaz de cuidar dos seus barcos de papel e também dos barcos dos outros. Não como uma criança que os imagina poderosos de aço, mas sabendo que são de papel e que podem afundar de repente. Não, eu acho que eu não poderia ter dito isso a você, Catarina. Não naquela noite, não agora. Ao lhe assegurar, cheia de autoridade de adulto, que tudo estava bem com a menina quebrada, com qualquer e com todas as meninas quebradas, o que eu dei a você foi um vislumbre da minha abissal fragilidade. Esta, Catarina, é uma verdade entre as tantas mentiras que lhe contei, ao tentar fazer com que acreditasse que eu seria capaz de proteger você. Vai chegar um momento, se é que já não houve, em que você vai olhar para todos nós, seus pais, seus dindos, seus avós, seus tios, e vai perceber que nós todos vivemos em cacos. E eu espero que você possa nos amar mais por isso. Essa conversa, Catarina, está apenas adiada. Talvez daqui a alguns anos você precise me perguntar como se faz para viver quebrada. Ou por que vale a pena viver mesmo se sabendo quebrada. E eu vou lhe contar uma história. Ela aconteceu alguns dias depois daquela festa em que você descobriu que até as meninas quebram. Nós estávamos na fila do caixa do supermercado perto de casa, com uma cesta cheia de compras, e havia um homem atrás de nós. Era um homem vestido com roupas velhas e sujas, parte delas quase farrapos, e ele cheirava mal. Poderia ser alguém que dorme na rua, ou alguém que se perdeu na rua por uns tempos. Ficamos com medo de que o segurança do supermercado tentasse tirá-lo dali, ou que a caixa o tratasse com rispidez, ou que as outras pessoas na fila começassem a demonstrar seu desconforto, como sabemos que acontece e que jamais poderia acontecer. Enquanto pensávamos nisso, ele nos abordou e pediu com toda a educação, mas com os olhos dolorosamente baixos: por favor, será que eu poderia passar na frente, porque eu tenho pouca coisa? Quando lhe demos passagem, vimos que o homem não tinha pouca coisa. Ele só tinha uma. Sabe o que era, Catarina? Um sabonete. Era o que havia entre as mãos de unhas compridas e sujas, junto com algumas moedas e notas amassadas, como em geral são as notas que valem pouco. Aquele homem que parecia ter perdido quase tudo. Aquele homem talvez ainda mais quebrado que a maioria, porque tinha perdido também a possibilidade de esconder suas fraturas. O que ele fez? Quando conseguiu juntar os trocados, o que ele escolheu comprar? Um sabonete. Catarina, talvez um dia, daqui a alguns anos, você volte a me olhar nos olhos e a dizer: a menina quebrou. Ou eu quebrei. E talvez você me pergunte como continuar, ou por que continuar, mesmo quebrada. E eu vou poder lhe dizer, Catarina, pelo menos uma verdade: por causa do sabonete.